Olá, eu sou a Cristina, da MC Consult e Desenvolvimento de Pessoas. Sou psicóloga organizacional, né, e atuo na mentoria de carreira e mentoria para líderes. E hoje nós vamos ter uma conversa muito agradável, enriquecedora, né, e com muitos insights com o Gustavo Benvenu, né, do grupo Midiograph. Vamos lá, Gustavo, né? Se apresente aqui para o grupo. Olá, pessoal, quem está escutando a gente, ouvindo a gente, dependendo da plataforma. Meu nome é Gustavo Benvenho, eu tenho 24 anos, sou formado, no beira de me formar, aí precisamos pegar uns ganchinhos da nossa conversa aqui, de como isso é importante, esse tema da formação, em Administração Internacional em Curitiba, pelo curso do MEP da FAI, e com dupla diplomação na Alemanha pela FH Münster, e conheço a Consulter de eras já. A gente vem batendo uns papos constantes, a gente troca umas ideias e sempre um levando o outro a novos projetos, levando a insights novos que motivam e energizam a gente nos aspectos dos nossos trabalhos. É isso aí. Bem, nós agradecemos, né, a presença de vocês, né, a escuta ativa nesse momento aqui no canal, e estamos abertos para vocês nos acionarem nas redes sociais. Lá eu estou como Cristina Consalter, e você, Gustavo? Eu estou como Gustavo Tasca, como Mink, como Grupo Midiograph, tem várias plataformas. Enfim, né, Gustavo, não tem jeito da gente não ser localizado, Exato, né? exato. Então LinkedIn vai ser um também. prazer dialogar com quem queira, né, se aprofundar e conversar um pouco com a gente. Então vamos lá, Gustavo, vamos conversar sobre um assunto que, de certa forma, afeta a maioria da vida das pessoas, né, no mundo, que é a questão da carreira profissional, né? Então, para você chegar aonde chegou, né, trabalhando aí na empresa da família, conte, vamos fazer então uma retrospectiva, como se a gente revisitasse, né? Uhum. Aquele momento em que você tomou a decisão de fazer então a formação em ADM com enfoque em negócios até chegar aí o último ano na Alemanha. Conta para gente. Então, foi assim. Primeiro que é uma dualidade quando você vem de uma família que já tem empresa, já tem um certo conceito, um certo status na cidade, que quando você é criança, que você não tem essa noção do que é o mundo dos negócios, o que é dinheiro, o que é trabalhar, o que é carreira, você tem uma certa dualidade. Você fala, mas a empresa da família, ela tira meu pai, ela tira minha mãe de perto de mim, não sei se eu gosto da empresa, não sei se eu quero trabalhar lá. Então, você tem uma mistura de sentimentos. Então, se eu falar que o Gustavo sempre quis trabalhar no Grupo Midiograph, eu estaria mentindo esdrúxulamente. Eu, antes de ter essa noção de mundo empresarial, essa noção de mundo onde você usa do mundo para ser alguém e dar valor à sua própria vida por meio do trabalho, eu não gostava muito da empresa da família. Realmente tinha uma dualidade muito grande, porque eu via o meu pai, via minha mãe trabalhando muito, e muitas vezes eu não os tinha comigo, porque eles estavam trabalhando. E a gente vai envelhecendo, a gente vai aprendendo, a gente vai errando, a gente vai ganhando experiências. E aí que a E gente se vai depara... amadurecendo, né? Exatamente. E é que a gente se depara com aquele ano que a gente define a nossa vida, que é o famoso terceirão do ensino médio. Que aí os professores, os pessoal que vive com você perguntam: "Que aí, você fazer vestibular para quê?" Aí eu falava: "Meu Deus, eu não sei o que eu quero." Eu não sabia, estava completamente perdido, já quis medicina, já quis veterinária, já assim, tentava fugir de tudo que é ter jeito. Não sabia a resposta. Eu falo que eu tentei fazer medicina justamente para poder reprovar no vestibular e conseguir um ano a mais para pensar. Nunca teve nota, então não era esse o problema, era literalmente eu não sabia o que eu queria ser. Uhum. Aí, por um intermédio do meu pai, ele falou: "Ó, tá, fez um ano de cursinho, por que você não faz engenharia de produção?" Aí eu comecei em engenharia de produção e eu não estava contente. Aquilo não era para mim. Eu olhava as matérias, eu entendia as matérias, eu gostava, sempre gostei de matemática, sempre gostei de física. Só que faltava alguma coisa, faltava aquela peça que ligasse tudo que eu estava aprendendo e desse sentido para minha vida. Sentido para o que o Gustavo queria ser daqui 10, 15, 20, 30 anos. Para quando eu me aposentasse lá, se tudo der certo, com 150, eu falo assim, tive uma vida cujo eu tive propósito. Os meus valores foram atendidos,
o que eu queria para mim foi realizado. Aí, eu depois de cursar 1 ano e meio de engenharia de produção, falei, chega, não dá mais, eu não vou perder mais nenhum minuto da minha vida, que é super preciosa, em algo que eu não enxergo valor para minha vida. Nada contra quem faz engenharia, o negócio não é esse o sentido. É o sentido de, isso encaixa comigo? Isso faz sentido para mim? E aí que eu conheci essa famosíssima pessoa que vocês estão vendo e ouvindo aqui, Consulter, e nós iniciamos esse processo, né, Consulter? Isso já faz 4 anos, Acho que Gustavo? faz mais, eu Mais acho de que já faz 4 anos. uns 5 4, a 6 5 anos. anos, por aí. E um momento de aprendizagem, e acho que eu entendo a mentoria como um trabalho, né, que proporciona o diálogo, né, sobre a carreira, sobre a escolha da carreira e sobre a gestão da carreira. Naquele momento, né, era primordial que você fizesse uma boa escolha, né? E para que isso acontecesse, era muito importante revisitar, né? Era. Tuas viagens, os teus intercâmbios fora do país, né? Tuas realizações, seus interesses, seus talentos e, inclusive, os seus medos, Sim. as suas angústias, né? Que impossibilitavam de você ver como um terreno, né, fértil, né, poder estar atuando, ocupar um espaço legítimo dentro da empresa da família. Uhum. Nossa, é bem isso mesmo. Parece que eu tive que parar para olhar para dentro e respirar, sair de todo aquele meio, aquela confusão de mistura de sentimentos e a idade chegando e cobranças externas, principalmente as cobranças internas que eu tinha para mim mesmo, de exigências, e dar aquela pausa, recapitular o que faz o Gustavo ser o Gustavo, para daí conseguir tomar uma decisão mais assertiva. Isso. E foi que daí a gente descobriu o curso lá em Curitiba, né, Consulter? Exatamente, exatamente. E aí, depois que você já passou por esse novo estágio, vamos dizer assim, de desenvolvimento, conta para a gente aí a escolha do último ano, né? Vou fazer um intercâmbio na Alemanha. Qual era a motivação naquele momento de fazer esse intercâmbio? O que você encontrou, explorou de oportunidades nesse momento? O que me explora, o que mais me motiva é assim, eu acho que o mundo ele é muito grande. As verdades que existem, elas são muito relativas ao ponto onde você está, a cultura que te criou, a cultura que você está inserido, que não necessariamente é a cultura que você nasceu, né, questão geológica, né? Eu sou brasileiro, eu tenho a cultura brasileira, mas e se eu tiver em um outro país? Eu me deparo com essas duas. E eu acho que é muito rico você ver como as outras pessoas, as outras culturas visualizam a forma de viver. Visualizam o ambiente ao seu entorno, visualizam as pessoas que convivem com elas. E como elas se relacionam com o mundo, de maneira global, assim, realmente o mundo como o mundo inteiro. Então eu sempre tive essa questão da internacionalização muito forte. Sempre amei viajar, conhecer outras realidades, bater papo com pessoas. E aí, no curso que eu escolhi, eu tinha a possibilidade de fazer a dupla diplomação. Então, eu cursaria os 3 primeiros anos em Curitiba. Inclusive, esse foi um outro processo que a Consulter me ajudou, que foi sair de casa e ir morar sozinho numa cidade que eu nunca tinha morado, que foi uma decisão racional que envolveu muitos ajustes emocionais para ser lidada e ser passada com sucesso. E aí eu falei assim, vamos para onde? Aí eu tinha uma gama de possibilidades, né? Eu podia ir para Barcelona, eu podia ir para Alemanha, eu podia ir para França, entre outros lugares que a faculdade tinha parcerias com. Aí eu fiz uma análise. O que eu quero? De novo, voltar aos valores, voltar aos medos, os anseios. Confesso que eu estava morrendo de medo de passar um ano fora. Aí eu falei, não quero Barcelona, porque eu quero uma coisa mais séria. Se eu for, eu vou me focar, eu vou estudar até não aguentar mais. Quero que o negócio passe, porque se você tem tempo ocioso, demora mais para passar o tempo, você sente o tempo com mais intensidade. Então eu preferia lotar minha grade, estudar para caramba, para isso passar e eu voltar para a empresa, porque neste ponto eu já tinha chegado, inclusive nas nossas reuniões, né, chegado à conclusão que eu amava a empresa da minha família. Literalmente, eu a amava e a amo ainda até hoje.
Então, eu já tinha decidido que eu queria voltar, que eu queria contribuir para tudo isso aqui, que, querendo ou não, desde o dia que eu nasci, foi o que deu sustento, foi que proporcionou o alimento que eu comia no almoço, o alimento que eu comia na janta, as viagens, tudo que eu podia fazer vinha daqui. Então, aquele sentimento de medo que eu tinha e de angústia que eu tinha quando criança se transformou num amor imensurável, imensurável mesmo. Aí eu tomei a decisão que eu voltaria. Como a decisão de voltar era realidade, eu fui para lá sabendo que o caminho que eu teria que trilhar teria que ter essa volta a Londrina, a empresa da família. Então, daí eu escolhi pela Alemanha, em Münster, que fica ali pertinho da Holanda, que lá era uma faculdade que até os professores comentavam, era uma faculdade um pouco mais séria, com mais possibilidades de marketing, com mais possibilidades de logística, onde eu achei que eu teria mais oportunidade de ter uma carreira teórica um pouco mais, uma carreira não, uma formação acadêmica teórica um pouco mais forte. Mais consistente. Isso. Daí por isso que eu escolhi a Alemanha. Aí, diga-se de passagem, cheguei lá, uma semana depois teve a pandemia. Então já é um outro esforço emocional que eu tive que passar na minha formação. Isso, né? Porque eu imagino, né, toda essa preparação que você fez, Gustavo, nesse momento, para ir para um país que tem uma língua que é muito diferente da língua nativa, né? Hábitos também muito diferentes dos nossos, fez uma preparação e mal chegou lá, teve que retornar por conta lá da primeira onda da pandemia. Então, conta para a gente como é que você... Claro que em meio a um conjunto de emoções, e não tem como ser diferente, como é que você foi lidando com essas emoções? Que decisões você foi tomando, né, a fim de solidificar a tua escolha de carreira, né, e se assentar em Londrina, né, e estar aí, ter fundado a MIM, que depois você vai contar para o grupo, para as pessoas que estão assistindo, esse projeto que é muito gracioso, acho que vale a pena compartilhar, né, porque você tem uma veia empreendedora, Gustavo, isso é coisa de família, né, então acho que vale a pena a gente entender toda essa coisa, essa saga, esse retorno, como no meio dessa ebulição toda, você foi decidindo coisas e até criar Mink. Olha, eu acho que o maior quesito, que eu acho que você, inclusive, é mais expert que eu para falar sobre, eu precisei ter muita agilidade emocional. Em sérios momentos, eu me vi à beira do colapso. Porque, imagina, antes de ir, dá todo aquele receio. Eu vou, o que eu vou encontrar lá? Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, com aquele medo do o que eu vou encontrar? Será que eu vou fazer amizade? Será que eu vou encontrar cursos que vão me agradar? Será que eu vou encontrar um quarto? Eu, há uma semana antes de ir para a Alemanha, não tinha nem quarto para morar. Então, assim, foi aquela angústia. Aí você pega, resolve tudo e vai. Aí dá uma semana, você está conhecendo a faculdade nova, você está conhecendo a cidade nova, anuncia lockdown. Coronavírus na Alemanha, para tudo, fecha tudo, não tem mais aula, tudo online. Ninguém sabia, a gente sabia teoricamente que era uma pandemia, porque a gente estuda peste negra, a gente estuda gripe espanhola, mas a gente nunca imaginou que ia viver um negócio desse. Aí, de repente, fecha tudo. Você não sabe, tá, mas vai fechar. E se eu pegar esse vírus, eu tô sozinho aqui? Porque não deu tempo de eu me solidificar na Alemanha. Em uma semana, você não cria raízes. Eu não sabia nem onde o mercado mais próximo da minha casa. Então, como passar uma pandemia sozinho? Aí que eu tomei a decisão em conjunto com a minha família de voltar. Pegamos, então, assim que deu o lockdown na sexta-feira, no domingo eu estava voltando. Aí você tem todo aquele desgaste emocional me preparei, encontrei, o caminho mudou, eu tive que me adaptar, fui para o outro lado, de repente tive que virar para o outro. Você não tem planejamento de curto, médio prazo. Simplesmente as coisas acontecem, você tem que tomar decisões na hora e você tem que segurar as pontas emocionais para isso. Você não pode quebrar. Você pode até ter momentos que você não está tão forte, mas você não pode se deixar quebrar por situações assim. Porque senão depois você não se recompõe. Então, tem que tomar decisão? Tem que tomar decisão. Então, tomamos a decisão de voltar. Voltei. Aí eu falei, essa pandemia não tinha cara que ia terminar tão cedo. Falei, tenho que terminar o meu curso o mais rápido possível.
Porque como lá na Alemanha é por competências, é por créditos. Você vai selecionando as matérias, vai fazendo os créditos, atinge um limite de crédito, você se forma. Você tem as obrigatoriedades, TCC, estágio, assim outro. Aí eu falei, tá, tenho que terminar o mais cedo possível. Peguei e falei, quais matérias eu posso fazer? Essa. Lotei a minha grade. Por causa do fuso horário, eu estudava das 3 da manhã até as 11h30. Então, essa era a minha grade de aulas na Alemanha. Tudo via Zoom. Aí, eu falei, eu tô com a tarde livre por causa do fuso horário. Vou fazer meu estágio. E aí, eu pedi autorização para a Alemanha para criar a Mink. A Mink, para vocês que estão nos escutando, ela é uma papelaria criativa. A empresa da minha família é do ramo gráfico, então papel é uma coisa que eu brinco que está desde o meu nascimento. E então eu criei essa papelaria criativa com designs integrados junto com a minha sócia, a Gabriela Joyce, e a gente foi criando os designs, fomos criando os produtos novos. Tem produto que tinha início de processo de patente, produto que tem direito autoral. Então, e isso foi virando o meu estágio. Então eu juntei o meu desejo de ser empreendedor, o meu foco em terminar antes a faculdade, para conseguir começar de fato a minha carreira e minha vida, vamos assim dizer, e a Mink. Então, eu juntei tudo, otimizei o meu tempo. Então, eu tinha a faculdade das 3 às 11, à tarde eu fazia o meu estágio e cuidava da abertura dessa nova empresa, dessa veia empreendedora. Foi daí que tudo foi surgindo, foi sem uma loucura e o Brasil começou a ficar pior na pandemia e a empresa tendo que ir, a gente abriu base e-commerce, então foi mais ou menos assim que aconteceu as decisões. Aí eu tive que Muito bem. voltar. Depois de tudo isso, eu tive que voltar para a Alemanha, passar 2 meses lá e voltar de novo para o Brasil. Isso, né? Então, eu imagino assim que, em meio às frustrações que você enfrentou, né, que tinham um ideal, né, de concluir o último ano lá, fazer estágios lá, que muitas vezes nós conversamos sobre isso, né, em outras instituições, outras empresas, mas você tinha uma possibilidade aqui, né, que aí você pôde usar muito bem, de uma maneira muito consistente, a carta na manga que você tinha. E, coincidentemente, a carta na manga era a empresa da família, Sim. né? Que lá atrás você via como seu concorrente, né? Sim. A empresa era a sua rival. E o bonito desse processo é que, em algum momento, você foi desenvolvendo mais maturidade e foi integrando dentro de você, né, uma imagem que esta empresa, que tinha lhe causado algumas dores no passado, ela também era fonte de satisfação, de prazer, de aprendizado e de muitas benesses na tua vida, né? Então, é possível compreender esse caso de amor, né? Porque é tudo isso, né? Em meio às raivas, às frustrações, né? E toda uma gama, né? De afeto muito grande, né? De reconhecimento por tudo que você herdou, que você recebeu, e que você consegue, então, tirar um bom proveito disso. Sim. E Nós temos ocupar o seu diversos recursos. espaço, né? Na Nós temos empresa. diversos recursos. Por exemplo, independente de posição econômica, independente de posição geopolítica, independente de posição geográfica, nós sempre teremos recursos à nossa frente. Independente se é... o primeiro recurso que a gente tem é tempo. O tempo, ele está aí, ele é nosso. A gente decide o que vai fazer com ele. Segundo, nosso próprio recurso é você com você mesmo. Esses dois recursos, você tem 100% de controle dele. 100 não, 99,9% de controle você tem. E é o principal ponto. Desses dois recursos que eu tenho, que é você com você mesmo e o tempo, o que você vai fazer com ele? Aí que você vai alinhar com os valores, vai alinhar com as suas perspectivas de carreira e perspectivas pessoais, e você vai tentar tirar o melhor proveito do que está exposto, que são os recursos que você não tem tanto controle, são recursos externos, que aí vai faculdade, empresa, se está chovendo, você está fazendo sol, coisas assim. Então, tive que tomar essas decisões. Tá. Hoje, né, algo assim bem pontual. Quando você decidiu
fazer todo esse itinerário, quando você imaginava que decidiria, né? Estaria nesta posição hoje. O Olha, próximo do que você, né, eu não, realizou e está eu não realizando. imaginei. Primeiro porque eu não achei que eu era competente o suficiente. Eu sempre duvidei muito de mim. Isso é uma coisa que eu tive que trabalhar muito para saber que eu sou capaz e eu não me auto-sabotar. É ok. E em alguns momentos saber, um texto lindo que eu li seu da autoempatia, também de saber que eu não sou invencível. E em certos momentos eu ter empatia comigo mesmo. De saber o meu limite, de saber o que eu quero, a hora que eu quero e não me submeter a coisas que não me agregariam. Eu Legal. tive que ter também a esse ponto. Mas falar que existiu algum momento que trocou uma chave, que eu saberia que eu estaria onde eu estou hoje, foi uma coisa gradual. Foi um passo de cada vez e parece que o futuro vai ficando cada vez mais claro, cada vez mais claro. E na hora que você entra nele, você fala, nossa, é isso que eu sempre quis. Mas falar que existia um momento que esse futuro estava com 100% de clareza, não tinha. Eu percebo que você foi testando, medindo cada passo dado, Sim. né? Fazendo uma experimentação. Gustavo, qual seria a mensagem que você gostaria de passar para as pessoas que passaram, né, vivenciaram momentos semelhantes ao teu, dilemas? O que você gostaria de deixar para eles como mensagem? Então, como o nosso maior tema aqui é como escolher esse início de carreira, eu acho que primeiro saiba quem você é. Isso é primordial. Eu acho que a maioria das pessoas elas estão perdidas porque não sabem quem elas são. Sabem pouco sobre si mesmas, né, Gustavo? Sim. Ok. Quando você sabe sobre você, você tem controle emocional. Porque você sabe como você vai reagir com aquilo, você entende suas emoções. Não estou falando que você não as sente. Sentir as emoções é essencial. Raiva, tristeza, frustração, você tem que senti-las. É inevitável. Só que você vai ter controle de saber, eu estou sentindo isso por causa disso, porque eu sou assim, nanana, e isso não vai te tirar a paz no médio e longo prazo. Então, depois de você se conhecer, se planeje. O que eu quero? Porque depois você se conhece, você sabe os seus valores. Os seus valores, eles já teoricamente te darão um guia para onde você quer estar no futuro. Por exemplo, eu gosto de desafios. Amo desafios. Então, eu não poderia planejar o meu futuro para algo que não envolvesse desafios. Algo que fosse monótono e rotineiro. Se eu escolhesse algo monótono e rotineiro, já estava começando errado, porque já sabia que não teria vida esse projeto. Estava indo de desencontro ao que eu sou. Então, conhece você, depois planeje e vá. Tem que agir. Se você não agir e isso ficar só no papel, não vai funcionar. Você vai se acabar sendo levado pelo tempo, que é o recurso que você tem controle, mas que ele passa. Você só controla como você utiliza ele. E, no final, você vai olhar para trás e vai ver que não valeu a pena. Então, foco emocional, foco racional, saiba quem você é e haja. Haja agora. Ótimo, Gustavo. Para finalizar, né, partindo da onde você partiu, né, até aqui a chegada, me fale um pouco da sua visualização de um cenário futuro nos próximos 3, 4 anos. Olha, 3, 4 anos depois que eu assumi aqui a diretoria de marketing, 3, 4 anos, para mim é um tempo muito curto. Então, não deu para ter uma visão daqui 3 anos, onde eu quero estar. Eu tinha, meu visão mais curta é 7. Mais curta é 7. Mais curta é 7. Mas o que você se imagina fazendo nesses próximos 3 anos? Considerando um fato que é real, né? A gente está vivendo a segunda onda da pandemia, estamos lidando com muitas incertezas, né? Muitas coisas ainda vão acontecer, né? Independente das nossas vontades. E eu tenho clareza que nós não estamos isentos de outras pandemias, que não seja o coronavírus. Olha, então, a gente precisa estar preparado para tudo isso, né? Para um cenário, vamos dizer, externo, né? Político, econômico, mais agressivo, mais difícil. Considerando tudo isso, qual é o teu projeto de carreira? Então, por meus
os 3 anos, vamos colocar esse deadline. Eu pretendo terminar meu TCC e me formar, que é o número 1 agora, né, que eu estou literalmente na última fase da faculdade, consolidar o conhecimento teórico que eu tive e testar na prática, porque hoje eu estou dentro da empresa, eu estou à frente de um departamento, então eu preciso ver e ganhar experiência. Então, esses 3 anos são de consolidação da teoria com a prática e já ter a minha sequência de pós e MBA planejada e iniciada. Ok. Esses 3 anos é consolidar o teórico com a prática, concluir esse ciclo da graduação e já iniciar o ciclo do MBA e pós-graduação. Ótimo, ótimo. Tá? E de 7 anos, o que você conta para a gente aí? Então, 7 anos, vou explicar um pouquinho agora o que eu estou fazendo aqui na empresa. Então, eu sou diretor de marketing, estou à frente do projeto de BI, de Business Intelligence. Nós estamos com um software novo. Eu estou fazendo toda a coordenação das pessoas chaves para esse software funcionar. Eu não estou na parte operacional, eu estou na parte de integrar as pessoas. E estou aprendendo financeiro. Então, são 3 áreas distintas. Uma é marketing, a outra é TI e a outra é financeiro. Que é o desafio que eu estou amando, né? Porque se eu sou movido do desafio, eu estou em 3 áreas divergentes. Distintas e interdependentes. Exato. Eu estou me desafiando um monte, eu tendo que aprender muito, muito, muito. Isso é uma coisa que me energiza. Então, em 7 anos, eu pretendo iniciar a minha carreira para começar no boarding da empresa. Para começar assumindo, para daqui 10, 15 anos eu assumir a gestão da empresa como um todo. Ok. Assim, eu acho que esse é um cuidado muito importante, porque muitas vezes eu sou acionada como mentora, né, de carreira para ajudar, né, esses jovens em preparação de sucessão, né, os herdeiros, os sucessores. Então, é todo esse cuidado, né, que você está fazendo, toda essa caminhada na trajetória, me parece bastante saudável, porque é um planejamento de longo prazo, né? É diferente de entrar, assumir o lugar do pai ou da mãe, do fundador, né, da fundadora, em uma situação de sufoco, meio que de imediato. Mas esta preparação de longo prazo, e ela inclui o desenvolvimento de uma musculatura emocional incrível, né, que nós chamamos de soft skills, né, que é esse conjunto de habilidades comportamentais que vão dar sustentação, né, para esta caminhada, né? Além de toda essa parte cognitiva, de conhecimentos, de ferramentas tecnológicas substanciais que você vai fazer uso, mas assim, a base, o que é importante são essas habilidades interpessoais. Né, Gustavo? Meu pai até de fazer negociações internas, né? De lidar com pessoas de gerações diferentes dentro da empresa. Nossa, isso é uma dificuldade que eu imaginei que não seria tão difícil como lidar com pessoas que se formaram e fizeram todo o background emocional e racional numa época diferente da que você fez. A linguagem, o jeito corporal, isso é uma coisa que eu tenho que aprender, e nesses 3 anos que eu falei que eu tenho que consolidar essa teoria com a prática, é justamente pegar essa teoria e aprender como passar, aprender como ensinar, aprender como fazer isso gerar frutos. Acho que tem 2 questões muito importantes. Lidar com a questão do ambiente multigeracional, a diversidade que está inserida dentro das empresas, né? Gênero, sexo masculino e feminino, religião, cultura, tem uma série de coisas. Né? Tudo isto, conciliar isto e também a inovação. Né? Uma empresa do parque gráfico, ela precisa inovar-se constantemente. Mas para que isso aconteça, é preciso desenvolver uma mentalidade, né, um mindset voltado à gestão da diversidade, né, e também à inclusão dessas variadas gerações que fazem parte, né, do ambiente de trabalho. E é muito rico, muito rico. Muito rico. E quanto mais diversidade você tem, trabalhando de forma coesa, é muito importante a coesão entre todo mundo. Sim. Você tem respostas, você tem ideias, você tem
uma geração de informações e de possibilidades maior do que se você trabalhar num grupo totalmente homogêneo, onde todo mundo é igual. Quer dizer, ninguém é igual a todo mundo, mas se você tem um grupo que é muito semelhante, você perde a riqueza das possibilidades. Exatamente, né? É a partir dessas diferenças que a gente consegue gerar mais insights. Sabe aquele famoso clarão que dá uma sensação assim, eureka? Gente, agora parece que saiu aqui uma escura, né? E as coisas aqui estão ficando mais límpidas, né? Eu gosto muito de usar esse termo lucidez, porque assim, não tem preço pago você sentir lucidez para poder lidar com as coisas que estão por chegar, né? Então, Gustavo, olha, te agradeço enormemente, né? Como é que foi para você, né, esse momento que eu chamo de diálogo sobre carreira? Eu acho muito importante, porque eu acho que as pessoas de hoje, eu converso com alguns amigos, tento aconselhar alguns, que a gente recebe tanta informação de todos os lados que a gente se perde. Então, eu acho que esses pequenos diálogos, eu acho que é um vídeo que eu olhei de algum conselho que eu recebi de alguém, isso de vez em quando muda a vida de uma pessoa, muda o futuro de uma pessoa. E nós, que, dependente de quem seja, se você encontrou a luz em algum aspecto da sua vida, você tem que compartilhar. Eu falo que através da mentoria que eu tive com você, eu encontrei uma luz na minha vida. Eu encontrei um norte. E seria injusto e desonesto da minha parte não fazer o máximo que eu puder para nem que for acender uma lanterninha no fundo da cabeça de alguém e poder ajudar. Porque, querendo ou não, nós somos uma raça só, nós somos uma espécie só. Nós temos que nos ajudar. Se nós não nos ajudarmos, não tem sentido. Não tem sentido nós estarmos vivendo em comunidade se não agirmos como se estivesse vivendo em comunidade. É isso mesmo, as relações de troca são fundamentais, né? E cada um oferece aquilo que tem, né, de melhor dentro de si. Então, muito obrigada a todos vocês. E estamos aqui abertos, né, Gustavo? Sim, muito Quem quiser obrigado. compartilhar informações, fazer perguntas, né, possa nos acessar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Consalter, por me convidar. Obrigado a todas as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo. E qualquer coisa, me procurem nas redes sociais. Super aberto. Podemos bater um papo one-to-one, que a gente chama, né? Que é um a um. Podemos trocar mensagens. Fabuloso. Então, quem tiver que precisar de ajuda em alguma coisa, ou quiser conhecer mais sobre viagem, quer conhecer mais sobre curso, o curso que eu fiz, ou conhecer mais sobre as empresas, por favor, sinta-se à vontade. Ótimo, muito obrigada. Um abraço a todos. Um abraço.